Boa tarde a todos. Meu nome é Alisson e eu vou iniciar a apresentação do seminário 2. O meu orientador é o professor Bondan e o tema da minha pesquisa é mineração de dados, cujo título é Detecção de anomalias em logs, uma análise comparativa de algoritmos não supervisionados. Eu vou abordar contextualização, em seguida problema, proposta, avaliação, resultados e as considerações finais do trabalho. A contextualização do trabalho se passa em um cenário real de uma instituição financeira. E essa instituição tem como principais desafios a velocidade das transações, volume de dados e ameaças cibernéticas. O ambiente é complexo, possuindo centenas de máquinas virtuais e físicas, além de uma variedade de tecnologias e serviços legados. A descoberta da causa raiz de falhas em tempo hábil é crucial para minimizar interrupções nos serviços. E, de acordo com Huang, falhas podem impactar milhões de serviços e a experiência dos usuários. A análise manual da causa raiz é lenta e difícil devido à abundância de dados e à complexidade do ambiente. Então, como problema, nós temos que sistemas de TI apresentam falhas que são difíceis de serem detectadas, a identificação manual acaba sendo inviável devido ao volume massivo de dados e a complexidade na identificação prévia de anomalias em cenários reais. A literatura aborda diversos trabalhos que utilizam aprendizado de máquina para auxiliar na descoberta da causa raiz de falhas em sistemas de TI. Aqui temos as 4 principais e relevantes para o trabalho. O primeiro trabalho é o modelo DeepLog, que consiste em um modelo de redes neurais profundas do tipo LSTM, utilizada para encontrar as anomalias. Esse modelo apresentou bom desempenho, porém ele tem algumas limitações, que são a dificuldade de lidar com eventos desconhecidos e a incapacidade de modelar relações semânticas em logs. Um outro modelo que fundamentou bastante esse trabalho é o modelo Log Robust, que ele já trata melhor a questão da relação semânticas em logs, porém ele tem uma grande limitação, que é a utilização de aprendizagem supervisionada, devido à inviabilidade prática de se rotular os dados. Tem também o Log Anomaly, que apresentou bom desempenho, também possui algumas limitações, que são a dificuldade de lidar com eventos desconhecidos, a incapacidade de modelar a relação semântica em logs, e além disso ela é muito afetada por erros de log parsing. Então qualquer ruído que ocorre no processo de log parsing impacta bastante o desempenho dele. O NewLog foi o que apresentou melhor desempenho dentre esses 4. Ele possui a sua arquitetura com redes neurais do tipo Transformers, porém ele apresenta um alto consumo computacional e a necessidade de uma grande quantidade de dados. Como problema de pesquisa, nós temos que a falta de análise comparativa entre soluções de detecção de anomalias em ambientes reais, a dificuldade na escolha de modelos mais adequados para cada cenário, necessita do estabelecimento de um ground truth para a identificação de anomalias. E como hipótese de pesquisa, análise comparativa de algoritmos de aprendizado de máquina para a detecção de anomalias em um ambiente real pode auxiliar na escolha de mecanismos mais indicados para ambientes específicos. Estudo de caso considerando o ambiente bancário e o estabelecimento de ground truth com especialistas da área. Como proposta, análise comparativa de algoritmos de aprendizado de máquina para a detecção de anomalias em logs, em que os modelos serão usados para encontrar eventos que possam causar falhas e determinar suas causas principais.
As principais contribuições do trabalho seriam a revisão da literatura para identificar as melhores estratégias para a detecção de anomalias em logs, a proposta e implementação de uma arquitetura para avaliar modelos de detecção de anomalias, a avaliação de diferentes modelos considerando diferentes conjuntos de logs, variando cenários e parâmetros experimentais, e o estabelecimento de um ground truth com o auxílio de especialistas. Aqui nós propomos um fluxo de operações fundamentado em diversos trabalhos da literatura. Basicamente consiste em uma etapa de coleta de logs, em que é feita uma agregação dos dados, formando um conjunto de treinamento, e os novos dados de log usados para processo de teste e validação. Em seguida é feito o processo de log parsing, que basicamente é a estruturação das mensagens. Em seguida é feito um janelamento utilizando um passo temporal e um tamanho de janela, e com isso extraído as sequências de log. Após isso é feito o pré-processamento utilizando técnicas de processamento de linguagem natural. E em seguida é feita a etapa de extração de características usando a vetorização semântica, que basicamente consiste na utilização do algoritmo de frequência de palavras ponderado com word embeds. Em seguida é feita a extração dos vetores, das sequências de vetores semânticos, e então feito o treinamento dos modelos não supervisionados e, por fim, a predição se uma sequência é anômala ou normal. Os modelos selecionados para o trabalho são esses que estão listados aqui na tabela. O primeiro é o LOF, que ele basicamente avalia a densidade local para identificar outliers nos dados. O autoencoder, que é uma rede neural que comprime e reconstrói dados de forma não supervisionada. O erro gerado por ele, que é utilizado para a detecção. O Self-Organizing Maps, que ele mapeia a alta dimensão em uma representação bidimensional de forma organizada, em formato de mapa. O Isolation Forest, que isola instâncias para identificar anomalias em conjuntos de logs. O MCD, que é um método robusto de estimativa de matriz de covariância multivariada. O HBOS é basicamente um método estatístico que usa histogramas para a detecção de anomalias. O CBLOF, que é uma variação do LOF, em que ele faz primeiro uma clusterização dos dados e em seguida considera a densidade local. E o GMM, que estima distribuições probabilísticas com múltiplos componentes, que também é um método estatístico. Como cenários de avaliação, nós temos o primeiro cenário que é o do BGL, que é um log de um supercomputador mapeado na literatura e amplamente utilizado. Aqui nós temos alguns exemplos de mensagens. Os dados foram coletados em um período de 215 dias e consistem basicamente em quase 5 milhões de mensagens, em que 7% são anômalas. Nós utilizamos uma amostra com 2 milhões de linhas, as duas primeiras milhões, em que representam 11% de mensagens anômalas. O segundo cenário é o cenário real. Ele consiste em logs de agentes do Microsoft Configuration Manager que foram coletados de uma instituição financeira. Para treinamento, o período de coleta foi de 8 meses e de teste 5 meses. O conjunto de treinamento consiste em quase 32 mil mensagens e de teste pouco mais de 9 mil. Sendo que dessas 9 mil, 2,5% são mensagens anômalas. Após o processo de conversão para vetores semânticos, foi feita a exclusão dos vetores nulos, em que não agregam informação relevante para o modelo, e com o janelamento de
segundos, nós obtemos um total de 2.753 sequências, em que quase 80% foram usadas para treinamento e 21% para teste. Os experimentos realizados nos dois cenários. No primeiro cenário, nós temos dois experimentos. O primeiro avalia o desempenho com janelas temporais fixas. Ele visa entender como o desempenho varia com diferentes configurações de janelas temporais. O experimento 2 consiste na análise de sensibilidade dos modelos diante da variação da taxa de contaminação. Essa taxa de contaminação é um hiperparâmetro comum a todos os modelos e o impacto nas métricas F-score, Precision e Recall. No cenário 2, com log coletado, é basicamente a avaliação de desempenho utilizando os melhores modelos encontrados no cenário 1. Como resultados do cenário 1, no primeiro experimento, de modo geral, nós percebemos uma queda no desempenho com aumento do tamanho da janela no F-score. Isso muito devido ao Precision, a queda do Precision, que também ocorre com o aumento da janela. Isso ocorre devido à ampliação de contexto e os algoritmos acabam gerando muitos falsos positivos e isso impacta diretamente no F-score. O detalhe de robustez aqui fica para o som, o Self-Organizing Map, seguido pelo Autoencoder, ambos modelos de redes neurais profundas. No experimento 2, as curvas ROX mostram um comportamento análogo ao explicado anteriormente. Com o aumento do tamanho da janela, há uma piora nos modelos. Maior destaque de robustez aqui para o Self-Organizing Map. A análise de sensibilidade dos modelos diante da variação da taxa de contaminação mostra uma certa piora na detecção de anomalias com o aumento da taxa de contaminação. Isso acontece porque os modelos passam a esperar uma quantidade de anomalias maior do que a que realmente contém no conjunto de dados. E com isso acaba gerando muitos falsos positivos, impactando o Precision e, consequentemente, o F-score. Mais uma vez, o destaque de robustez aqui vai para o Self-Organizing Map, o som, seguido pelo Autoencoder. No cenário real, nós utilizamos os modelos Autoencoder e o Self-Organizing Map, que foram os que performaram melhor no experimento com BGL, e percebemos que ele obteve um bom desempenho, demonstrando então a efetividade em cenários práticos. O Autoencoder com F-score de 0.8 e o som com 0.86. Então, como considerações finais, nós temos que, embora o uso de modelos não supervisionados se prove eficaz na detecção de anomalias nos logs dos cenários avaliados, a análise comparativa dos mesmos demonstrou diferentes resultados para conjuntos de logs. Para cada conjunto de logs. A avaliação foi feita em dois cenários, o primeiro utilizando o log BGL, o segundo o log CCM-eval, que foi o coletado da instituição financeira, e os resultados indicam que o Autoencoder e o Self-Organizing Maps são mais adequados para aplicações práticas. Como trabalhos futuros, nós temos a possibilidade de ajuste de hiperparâmetros dos melhores modelos e ainda a comparação com modelos generativos. Também temos a possibilidade de implementação de um sistema automatizado de logs
para auxiliar na identificação das causas raiz de problemas nos agentes do Microsoft Configuration Manager. E uma outra possibilidade é a implementação de uma arquitetura de coleta de logs para utilização automatizada dos modelos. Aqui nós temos o cronograma previsto para a conclusão do curso, data prevista em novembro, e obrigado.